Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos aqui presentes, a paz dos irmãos, do Senhor também aos meus irmãos que nos acompanham por esta manhã. Que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos dando a orientação através do Espírito Santo para o fortalecimento da nossa fé. Amém? Como eu já tenho dito aos irmãos nesses três domingos anteriores, 2 domingos anteriores, esse seria o terceiro, a escola bíblica dominical desse trimestre, nós não estamos acompanhando a revista, nós estamos fazendo alguns estudos sistemáticos e nós vamos continuar assim dessa maneira até que a situação seja restabelecida, quando então aplicaremos a revista da IBD. A revista está à disposição dos irmãos, os irmãos que já adquiriram podem guardar, que nós vamos utilizar, mas numa sequência, assim que o pastor verificar essa condição de nós já podemos estar aplicando a lição, aí nós estaremos aplicando a lição, voltaremos à lição número 1, que fala sobre os dons espirituais, 2 e 3, então os irmãos fiquem tranquilos que nós não vamos deixar de usar a revista da Escola Bíblica Dominical, ok? Quem já adquiriu, fica tranquilo, guarda consigo, quem ainda não adquiriu, procura adquirir, de modo que assim que nós restabelecemos por completo aqui a nossa situação, nós estaremos abordando tão importante tema que fala dos dons espirituais, amém? E nesta manhã, nessa condição desse estudo sistemático, nós estaremos falando sobre a salvação. Eu vou usar um termo até um pouco mais suave para nós podermos entender se a salvação é condicionada ou incondicionada. Essa é a questão que nós precisamos entender. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem uma leitura bíblica, apenas um versículo, em seguida nós estaremos abordando esse estudo. João capítulo 7, no seu versículo 37. João capítulo 7, no seu versículo 37. É um pronunciamento de Jesus aos seus discípulos. E ele fala da seguinte maneira, João 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém? Senhor, mais uma vez pela tua graça, pela tua misericórdia nesta manhã, em que nós estamos aqui sendo orientados pelo teu Espírito Santo na apresentação da tua palavra, mais uma vez nós rogamos que ele continue nos orientando, nos dando discernimento, tanto no falar quanto no ouvir a tua santa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, esse tema da questão da salvação, se ela é condicionada, se ela é incondicionada, alguns falam se ela é determinada, se ela não é determinada, se ela é para todos, é um tema muito discutido e com diversas opiniões diferenciadas uma das outras. Então, de início, como eu citei aqui esse texto, João 7, versículo 37, eu gostaria de trazer às nossas mentes um entendimento simples para nós entendermos sobre a salvação, o que é a salvação, como é que nós podemos entender sobre a questão da salvação e nessa questão, se ela é condicionada ou incondicionada, se nós temos algum mérito nessa salvação, ok? Eu li um artigo um dia desses, e o autor desse artigo, ele fez um exemplo bem simples de nós entendermos. Ele fez a seguinte pergunta: se alguém nos oferece um copo d'água quando nós estamos com sede e nós bebemos esse copo de água, qual o mérito que nós temos de beber dessa água? Essa foi a pergunta que ele fez no artigo que ele estava falando. Olha, se você está com muita sede, vem alguém e te dá um copo d'água, você bebe essa água te satisfaz. Qual é o mérito que você tem de beber dessa água? A resposta é mérito algum, nós não temos mérito algum. Então, e é isso que Jesus oferece. Em João 7, versículo 37, ele fala: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então Jesus deixa bem claro que a salvação, a salvação é se alguém tem sede, venha e beba dessa oferta da salvação. Então Jesus nos oferece a salvação através de uma oferta, e a gente tem essa confirmação aí de João 4, versículo 14. Você pega se você está em João 7, volta um pouquinho, João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, fica bem claro aqui, já nessa parte introdutória do nosso estudo dessa manhã, que a discussão
a questão da salvação, se ela é condicionada ou não, se deve a uma questão. É nessa questão que eu quero abordar com os irmãos nessa manhã. Se há algum mérito para o homem que crê em Cristo, se existe algum mérito da nossa parte, se nós temos algum merecimento, algum mérito, alguma honra a ser passada a nós por crermos em Cristo. Então essa é a base, se ela é condicionada nesse sentido, ok? Então, como eu já falei para os irmãos, há um segmento teológico, um segmento forte, que nega que a salvação é concedida a todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, que se de vontade própria decidem crer em Cristo. Então a alegação para fundamentar esse pensamento qual que é? É que sem uma graça especial, dada somente a alguns indivíduos predestinados, seria impossível crer no Evangelho. Obrigado, irmão Ricardo, Deus abençoe. Então, repetindo aqui, esse segmento da teologia, não cabe aqui nós agora ficarmos citando quem é ou quem deixa de ser, apenas para a gente ter essas citações, mas é importante nós entendermos. Eles pregam da seguinte maneira, que a salvação não pode ser oferecida somente por ouvir o Evangelho. Haja visto que se a pessoa ouve o Evangelho, crê, e assim tivesse a salvação, poderíamos dizer que há algum mérito. A ligação para fundamentar esse pensamento é que sem uma graça especial dada somente a alguns indivíduos predestinados, seria impossível crer no Evangelho. Então é algo assim que foge ao conceito bíblico que nós conhecemos. Eu fico pensando, quando Jesus ascende aos céus, um pouquinho de ascender aos céus, durante os 40 dias que ele fica aqui na terra, depois da ressurreição, qual foi a pregação dele? Ide pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer, morto já está. Então pega-se esse texto e fala assim, olha, aqui está bem claro, Jesus está falando que já tem alguém que está morto determinado, mas nós não podemos encarar dessa maneira, porque anteriormente o que Jesus fala? Que ide pregar o Evangelho, ensinar a todas as nações. E depois ele fala, aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer, condenado já está, ou será condenado, em algumas traduções. Mas Jesus não está condenando ninguém à morte eterna. Jesus está oferecendo uma oferta de salvação. Então não tem fundamento esse versículo, ok? Ainda esse grupo afirma que se o homem se decidir crer em Cristo, somente por ouvir a mensagem do Evangelho, que ele teria algum mérito, que portanto ele seria coadjuvante da obra da salvação. Isso é algo que, biblicamente, nós não podemos aceitar. Então, o que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã é exatamente isso. Esclarecer alguns fatos e o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, assim nos orienta. Então, eu pensei aqui alguns textos, primeiramente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se a gente observar bem, a salvação é apresentada de várias formas. Eu vou destacar aqui 3 delas, que são destacadas no Antigo Testamento. 3 formas que a salvação é destacada. A primeira, Isaías capítulo 45, versículo 22. Acompanha comigo a leitura. Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, esse texto aqui, como eu falei aqui, são 3 aspectos que eu destaco da questão do oferecimento da salvação no Antigo Testamento. O primeiro é uma ordem. Através de Isaías, Deus dá uma ordem. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, todos aqueles que estão na terra, porque eu sou Deus e não há outro. O segundo ponto, aí um pouquinho mais à frente, se você está em Isaías 45, vai um pouquinho mais à frente, Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos que tendes sedes, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, a salvação oferecida através desse versículo está em forma de convite. Deus convidando a salvação. Mais um texto, agora um pouquinho mais à frente, nos profetas menores, profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então nós temos aqui 3 pontos. O primeiro, ordem, convite e orientação.
Esses são os aspectos que a salvação é oferecida no Antigo Testamento. Então, aí os irmãos podem estar pensando agora, os irmãos que nos acompanham aqui também pela nossa live, estão aqui presentes, mas o irmão apresentou esses textos para quê, né? Qual a finalidade do irmão apresentar esses textos? Às vezes os textos parecem que são meio desconexos, mas o que eu quero passar para os irmãos? Lembra que eu falei desde o início? Que quando esse grupo teológico ele diz que se cremos apenas por ouvirmos o Evangelho, nós temos uma participação nessa salvação, seremos coadjuvantes dessa salvação, então teríamos algum mérito, ok? Então o que esses versículos aqui nos apresentam? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e não há necessidade de nós respondermos, que a própria pergunta já nos responde. Uma condição, esses versículos aqui, eles nos apresentam uma condição a ser satisfeita pelo homem, ou apontam uma necessidade íntima de cada, eu dizia intrínseca, ou seja, do íntimo de cada um de nós sermos salvos. Mais algumas perguntas. Os homens são concitados, são convidados a se salvarem ou olharem para Deus que salva? Mais uma pergunta. Os homens são convidados a virem às águas ou a providenciarem água para si? Todos nós sabemos as respostas, isso aqui não há necessidade de nós estarmos aqui respondendo. Então, esses versículos não apontam dessa maneira. Ainda voltando, pensando no Antigo Testamento e na Antiguidade, na concepção do Antigo Testamento, o conceito de promessa não era igual como é usual nos nossos dias, é um pouquinho diferente. Era simples, era bastante a pessoa afirmar que aquilo era tido como verdade, era aceito como verdadeiro, de respeito aos compromissos firmados apenas mediante a palavra dada. Inclusive nas nossas Bíblias, nas versões da língua portuguesa, onde nós vemos ali no Antigo Testamento que prometeu alguma coisa, se você pega no hebraico, o hebraico afirma que simplesmente que alguém proferiu, e não como promessa, que alguém falou, porque a palavra tinha valor. Então, com relação a alguma palavra no futuro, também tinha valor quando a pessoa falava assim. E o que eu quero trazer para os irmãos, que nós devemos observar que na antiguidade, anunciar ou transmitir uma mensagem era o mesmo que estabelecer que algo era verdadeiro. Se alguém proferisse uma mensagem como palavra, como referência ao futuro, era mais que o suficiente para ter credibilidade, ok? Hoje, nós sabemos que mudou um pouco. Hoje, para que haja firmamento de compromisso, geralmente se faz mediante documentos, se faz mediante testemunhas, mediante autoridade. Esse é o ponto de hoje. Mas voltando à questão da palavra, o anúncio, a mensagem que Deus proferiu a respeito do futuro, ela é superior a toda e qualquer promessa que nós conhecemos hoje ou possamos ter conhecido antigamente. Então a palavra será salvo, que a gente vê lá em Isaías, será salvo é a promessa de Deus, aquele que não pode mentir, que proferiu a respeito da salvação. É a palavra de Deus falando, será salvo aquele que crer, aquele que vier até Deus. Paulo, na sua carta a Tito capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Você já parou para pensar o que esse versículo está falando para nós? Olha o que Paulo está dizendo: em esperança da vida eterna, ou seja, nós sabemos que teremos uma vida eterna. E quem é que nos dá essa vida eterna? É Deus, porque Ele não pode mentir. Ele está fazendo citações no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento ele falava da salvação, e ele fala agora no Novo Testamento a salvação através de Jesus Cristo. Prometeu. E quando é que foi essa promessa? Antes dos tempos dos séculos. O que significa isso? Mas mais à frente a gente já vai esclarecer para os irmãos. Então, a palavra proferida acerca da salvação tem como base Cristo e foi estabelecida antes do tempo dos séculos. É isso que Paulo está falando aqui. Então Deus falou acerca da salvação, a respeito da salvação, e o Cordeiro, ele foi morto antes da existência dos homens. Já pararam para pensar nisso, irmãos? O quanto isso é importante você entender? A promessa de Deus acerca da salvação e a condição de nós sermos salvos. O Cordeiro, ele foi morto quando? Antes da existência dos homens. E no seu devido tempo, o Evangelho tem sido anunciado, ofertando a salvação a todos os homens. É o que Paulo fala. Se ele fala em Tito 1, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. No versículo 3 ele fala assim: mas a seu tempo
Ele sai daquele tempo anterior e vem para esse tempo. Mas até seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada. Paulo fala, essa palavra foi confiada a mim, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aí ele conclui aqui, ok? Quando Deus prometeu a salvação, a salvação não foi imposta a condição alguma aqui, uma vez que todos aqueles que seriam salvos não existiam, porque é o que fala aqui, antes do tempo dos séculos, antes de nós existirmos, antes do mundo existir, já havia o plano de salvação da parte de Deus. Então, era necessário que, concernente à salvação, em vista da palavra que foi anunciada antes dos tempos dos séculos, Deus providenciou o que? Providenciou o Cordeiro, e esse foi morto antes da fundação do mundo, conforme a revelação de João, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde ou antes da fundação do mundo. Então, onde eu quero chegar nesse ponto? Nesse sentido, não há como nós relacionarmos a promessa da salvação a algum mérito por parte do homem, do ser humano. Por quê? Porque Deus providenciou essa salvação antes mesmo da humanidade vir à existência. Antes de haver a humanidade, Deus já providenciou a salvação no aspecto da promessa e no aspecto daquilo que deveria acontecer, a morte do Cordeiro, antes da salvação do mundo. Então, quando Deus diz, lá em Isaías 45, versículo 22, que foi o primeiro texto que nós lemos, olhai para mim e sereis salvos. A sua palavra demonstra duas verdades, irmãos, duas verdades, que, primeiro, o homem está completamente perdido, e segundo, que ele necessita de salvação. Lá em Isaías 45, quando Deus, através de Isaías, dá essa mensagem à nação de Israel, dá essa mensagem a todos nós, quando ele fala, olha, olhem para mim, que vocês serão salvos. O que ele está dizendo? Que todos nós estamos perdidos, ou estávamos perdidos, que todos nós necessitamos de salvação. Aí você pega Romanos 3, versículo 23, você entende o que Paulo está dizendo ali, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então nós precisamos olhar para Jesus para nós sermos salvos. Então esse é o ponto principal que a gente vai anunciando a respeito da salvação. E ainda, se a gente for pensar agora no Novo Testamento, quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário vos é nascer de novo, lá em João capítulo 3, versículo 7, a parte final, foi o texto que nós usamos, ele está falando para Nicodemos. Então é uma necessidade premente que todos os homens precisam da salvação, porque estão perdidos, e somente Deus pode satisfazer essa necessidade. Então Deus apontou aos homens a necessidade do novo nascimento, porém o novo nascimento não é algo possível a nós realizarmos por nossa conta. Nós não podemos nós mesmos nascermos de novo para sermos regenerados. Então, como é necessário nós nascermos de novo, somente através de Jesus. O homem, o que Nicodemos não entendia, que muitos não entendem, o homem só nasce de novo quando ele nasce da água. Que água é essa? Já pararam para pensar nisso, irmãos? Quando Jesus falou lá, necessário você nascer de novo, ele fala que tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer o seguinte, que quando fala que nós precisamos nascer da água, nós precisamos nascer da palavra, nós precisamos escutar a palavra. E o Espírito de Deus, o Espírito é o Espírito do convencimento. Então não há como homem, não há como eu, como você que está me assistindo aqui por essa live, nessa manhã, você que está aqui presente, não há como nós, qualquer um de nós, por melhores que nós sejamos, por mais dedicados que nós sejamos, por maior conhecimento teológico que nós venhamos a ter, não há como nós criamos em nós a água, que é a palavra, nem tampouco o Espírito, que é a salvação. Nós não podemos providenciar essa água, o Espírito. É necessário nós atendermos o chamado de Deus, quando então é nos dado um novo coração, um novo Espírito, que só Deus tem o poder para criar. Isso o salmista entendia no Salmo 51, versículo 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. O salmista entendia assim. Então, quando nós lemos lá, voltando lá a Marcos capítulo 16, versículo 16, que eu fiz apenas a citação, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ou já está condenado. Então a mensagem aqui, ela tem que ser entendida. Lembra que eu falei lá no início, no Antigo Testamento? Convite, orientação e ordem. Então essa mensagem aqui, quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crer será condenado. A mensagem aqui ela tem que ser entendida como um convite à salvação. É o crer na mensagem do Evangelho, que é o essencial para a salvação. Então, com relação à mensagem de salvação, não há o que o homem possa realizar, senão descansar na promessa. Quem crer, isso aqui é uma promessa, quem crer no quê? Na promessa de Deus. Aí você volta lá em Isaías 45, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Então você crê na promessa. Então quem crer, diz de uma oferta salvadora de todos os homens. E aqui tem mais um detalhe também, que às vezes passa desapercebido. Às vezes as pessoas perguntam, mas Deus não podia determinar? Creia. Ele não podia dar uma ordem para cada um de nós? Creia. Mas ele dá aqui um condicional. Quem crer? Por quê que a palavra vem nesse sentido? Porque ele nos preserva, sabe o quê? O livre-arbítrio. Nos preserva o arbítrio. Então, como? Aí as pessoas perguntam assim, mas como pode oferecer uma salvação gratuita a todos os homens sem influenciá-los? Qual é a influência da salvação? A influência é o Evangelho. A influência está na mensagem que demonstra que o homem está perdido e que necessita da salvação. Então, quando se lê, quem crer em mim, aqui como diz a Escritura, João 7, versículo 8, há muitos que entendem que crer na mensagem do Evangelho como uma obra meritória, mas não é, por parte do homem. No entanto, o Evangelho não estabelece exigências a serem executadas e satisfeitas pelos homens, apenas crer. Pois se assim fosse, deixaria de ser uma oferta graciosa, e sim um acordo entre partes. Eu volto naquela questão de promessa. A promessa entre os homens, ela sempre tem um cunho de deveres e direitos. Deveres e direitos. No nosso caso aqui, nós não temos direitos. Nós podemos até dizer que temos deveres de cumprir os mandamentos de Jesus. É isso que ele fala. Se alguém quer ser conhecido como cristão, deve cumprir os mandamentos de Jesus. Essa é a base. Mas a oferta graciosa, a oferta vem por parte de Deus. Então, ainda para a gente entender um pouquinho, já que a gente entrou nessa questão de livre-arbítrio, eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente quando alguém me questiona nessa questão, mas Adão e Eva pecaram e Deus sabia que iam pecar, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Essas pessoas que não querem crer. Então, ou melhor, são pessoas que estão despertadas a crer, mas não querem renunciar à sua vida. E dessa maneira, o que eles procuram fazer? Isso eu fiz, eu sei porque eu fiz isso durante uma boa parte da minha vida. Você procura colocar empecilhos, defeitos, detalhes que te coloquem numa situação confortável, ok? Mas para nós melhor entendermos essa questão, nós precisamos considerar os elementos que envolveram a queda da humanidade. Como é que a humanidade caiu? Onde foi? O que aconteceu? Vamos relembrar um pouquinho mais? Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, a mensagem de Deus àquele casal foi a seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que comeres, certamente morrerás ou morrereis. Então devemos observar que Deus enfatizou uma liberdade plena que o homem, o ser humano, possuía para lançar a mão e comer de todas as árvores do jardim. De toda a árvore do jardim comerás livremente, ok? No segundo lugar, esse é o primeiro ponto. No segundo lugar, Deus alerta sobre as consequências daquele que decidisse lançar a mão do fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Então foi concedida, vamos entender aqui, nesse versículo, o que a gente pode entender? Foi concedida ao homem liberdade plena, com garantias, ou seja, acesso a todas as árvores, meios, as árvores da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e toda a sorte de árvores, e o conhecimento necessário para o exercício dessa liberdade. Então, restrição com consequências. Então, nesse ponto aqui nós temos plena garantia, liberdade com plena garantia, meios e conhecimento necessário para o exercício de toda essa liberdade, ou seja, uma restrição com consequências, ok? Como é que Satanás entra nessa história toda? Satanás, ao tentar a mulher, o que ele enfatiza? Ele enfatiza a proibição. Gênesis capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele não citou o que Deus falou, de toda a árvore do jardim comerás. Aqui ele fez só na proibição. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Onde Deus
estabeleceu uma plena liberdade. O que Satanás fez? Apresentou ao homem somente a proibição. Então, quando se diz, quem crer em mim, a ênfase desse anunciado é salvação a todos os homens. Todos quanto crerem sem exceção serão salvos, porque a promessa, quando em Atos capítulo 2, versículo 39, fala da questão do derramamento do Espírito, e fala de salvação também, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, quando se diz quem crer, é o mesmo que dizer da seguinte maneira: a promessa diz respeito a todos vocês, filhos de judeus, filhos de gentios, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, e todos aqueles que o Senhor Jesus chamar. Ok? Então, essa é o que Deus está falando. Ou seja, Deus não está restringindo a sua graça, antes Ele manifesta a sua graça tanto a quantos forem anunciados a promessa. Pois o seu desejo é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da vida eterna. E quem é que afirma isso? O próprio apóstolo Paulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 3. O que é bom e agradável diante de Deus? Através de Jesus Cristo. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso põe por terra uma salvação condicionada. Deus quer que todos se salvem. Agora, a questão da resposta da fé, aí preserva o livre-arbítrio de cada um de nós. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O próprio Paulo também lá, na carta de Tito, a gente estava no capítulo 2, no versículo 11, Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo o quê? Salvação a quem? A alguns homens escolhidos, não a todos os homens. O que eu estou passando aqui para os irmãos nessa manhã são conceitos. Logicamente que nós temos os nossos conceitos próprios, a gente já estabeleceu os conceitos próprios nas nossas vidas, mas esses conceitos foram estabelecidos de que maneira? Porque o pastor Natanael, tanto o pai quanto o filho, os demais irmãos, eles incutirem em nossas mentes pensamentos deles, doutrina deles? Logicamente que não. Doutrina da palavra de Deus. Então, o que eu estou trazendo para os irmãos aqui nessa manhã é o que a palavra assim nos fala. Como é que eu posso crer que a salvação é condicionada apenas a alguns, se Paulo, fora aqui Paulo, 1 Timóteo 2, versículo 3, Paulo escrevendo, Tito 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado. Eu falo assim, olha, a graça de Deus já foi manifestada, trazendo o que? Salvação a quem? A todos os homens. Então, a manifesta benignidade de Deus não veio por obras de justiça, realizáveis por parte de quem quer que seja, mas por intermédio da sua misericórdia. Vamos continuar lá no capítulo 3 agora de Tito, se você abriu na carta de Tito, capítulo 3, versículo 4 até 7, olha o que Paulo fala. Tito 3, versículo 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a graça de Deus, como nós já falamos aqui nessa manhã, foi concedida aos homens antes dos tempos eternos e manifesto através do aparecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele que destruiu a morte, Ele que trouxe à luz a vida e a nossa esperança de vida eterna, a nossa imortalidade pelo Evangelho. Olha o que Paulo também escreve, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 10. 1 Timóteo 1, 8 e 10. Portanto, não tireis do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada por Cristo Jesus antes do tempo dos séculos, e que se manifesta agora
pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, a graça, como é que a gente pode... Quando é que ela foi dada? É num tempo imemorial. Nós podemos ter memória de acontecimentos presentes, embora num tempo muito antigo. Se a gente pensasse aqui na independência do Brasil, que é a mais conhecida de nós sabemos que em 7 de setembro de 1822, às 17 horas, às margens do rio Ipiranga, um camarada chamado Dom Pedro proclamou ali a independência. Nós sabemos por quê? Porque há escritos, tinha alguém lá que documentou, ok? Só que com relação a Deus, a graça, ela foi dada, a graça da nossa salvação, um tempo imemorial. Nós não temos como dizer, porque antes dos tempos do céu, você pega Gênesis capítulo 1, você diz lá que no princípio, mas que princípio é esse? Criou Deus os céus e a terra. E que princípio é esse? Quando é que foi? Nós não temos. E fala que naquele momento, nós já tínhamos a nossa salvação já estava estabelecida. Então a graça, repetindo, a graça foi dada em um tempo que nós não podemos ter memória, através da oferta do Cordeiro. Porém, esse fato é o que Paulo está falando aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 10. Porém, isso só se tornou conhecido dos homens através da manifestação, do aparecimento de Cristo, o verbo que se fez carne, ok? Então nós temos dois eventos distintos aqui que nós ainda precisamos destacar. Ela foi concedida ao ser humano, aos homens, antes de vir a existência. Antes de nós virmos a existência, já nos foi concedida essa graça. Nesse aspecto, o que ela é? Ela é incondicional e graciosa, pois visa todos os homens. A graça de Deus é incondicional, ou seja, não depende das obras para ser alcançada. O que demonstra é que Deus não faz acepção de pessoas, ok? Então, todas as vezes que o Evangelho apresenta salvação incondicional, o que se enfatiza é que Deus não faz acepção de pessoas, pois a graça de Deus é salvadora tanto para judeus quanto para gregos ou para todos aqueles que nele creram, ok? Aqui a gente já chegou mais ou menos num ponto que nós podemos dizer que nós cremos na salvação incondicional a todos aqueles que creem. Mas aí vem a questão: o que se dirá da fé? A salvação necessita de fé? Então a gente tem uma participação nessa salvação. Vamos entender aqui essa questão de fé, porque às vezes a gente assiste algumas pregações e as pessoas anunciam uma fé e que eu não conheço essa fé dessas pessoas, mas as pessoas aceitam assim. Então o que eu pensei aqui e fiz da seguinte maneira: o Evangelho versus a crença. Mas não é uma crença? Sim, nós cremos em Jesus, mas como nós estamos estabelecendo que o Evangelho representa Jesus, as outras crenças representam outros segmentos. Vamos pensar assim, ok? Então o Evangelho versus a crença. A fé em Cristo, ela não se compara à fé que existe em outras crenças. Eu vou mostrar para os irmãos vão entender claramente o que eu vou falar para os irmãos. De novo, você que está me assistindo nessa manhã, a fé que você tem em Cristo não se compara a qualquer ideia de fé que essas crenças assim apresentam, ok? Que existem em outras crenças. A fé ou crença dos homens, quando a gente está saindo do Evangelho, saindo do cristianismo e pensando numa outra crença, ela resulta do quê? De um esforço próprio em acreditar nos seus ídolos. Na realidade, a pessoa que crê em outra força, em outra crença que não seja Jesus Cristo, ela precisa do seu esforço próprio para acreditar naqueles ídolos. Embora a palavra nos fala que os ídolos não sejam nada, que os seus seguidores não tenham uma crença que se originou neles mesmos, é o que fala aqui Paulo em 1 Coríntios 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, os ídolos, o que eu quero falar para os irmãos? Os ídolos, eles dependem da devoção, da crença dos seus seguidores. Uma vez que sem essa devida devoção, eles deixam de ser ídolos. Se você pegar na história, você vai encontrar bilhões e bilhões de ídolos que não existem mais. Foram idolatrados, alguém manifestou uma fé, mas esses ídolos foram dissipados, porque nunca existiram, porque faltou alguém que cresce. Então, com relação
a esses ídolos, eles necessitam alguém que creia para que eles sejam considerados ídolos. Para que haja idolatria, há necessidade de que alguém dedique uma fé àquele ídolo, ok? Com relação a Deus, a gente vai falar de fé aqui de Deus. Quer eu creia, quer não creia, Deus sempre será Deus. Então a diferença é essa: Deus não depende da fé dos homens, então deixa de ser meritória. Não é porque eu creio em Deus que eu tenho algum merecimento. A Deus precisa que eu creia nele. Em que sentido? Deus precisa que eu creia nele para me salvar, isso é verdade. Mas Deus precisa que eu creia nele para continuar sendo Deus? Logicamente que não. Deus é Deus independente de eu crer ou não, independente de você crer ou não. Então a fé, na realidade, não é meritória de nós. A nossa resposta à graça é a fé, sim, mas isso não nos torna merecedores da salvação e nem coloca Deus numa questão de necessitar da nossa fé para Ele ser Deus. Ou seja, independente da minha fé, Deus continua existindo para realizar os seus propósitos, independente de eu crer ou não. Eu tenho um exemplo bem marcante de como o ídolo precisa de alguém que creia. É a passagem de Samuel e os profetas de Baal. Aqueles profetas, eles ficaram praticamente 24 horas adorando, se machucando, eles crendo na crença de Baal. Então eles apresentavam. Então havia necessidade deles crerem para que realmente aquele ídolo existisse na concepção deles. Ainda, se a gente for analisar um pouquinho mais, tem muita gente que gosta de livro de autoajuda. O livro de autoajuda, ele prega uma fé em si mesmo. Já diz autoajuda, então não preciso de ajuda de ninguém, eu mesmo posso resolver a minha situação. Então apregou uma fé em si mesmo, confio na persistência em realizar o que se propõe fazer. Então tornam a força motriz das relações humanas aqueles que também dominam aquela questão de procurar fazer. Então colocam uma fé em si mesmo, é como se eles dominassem a fé em si mesmo. Então a fé para a salvação, que eu quero falar para os irmãos ainda nesta manhã, que a fé para a salvação, a nossa fé, não é se lançar no improvável. Antes, como fala o escritor de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o fundamento das coisas que se espera. A fé na palavra de Deus é crer, é confiar na esperança proposta e não se lançar no improvável, no impossível. A definição do escritor de Hebreus que ele apresenta sobre a fé demonstra que só na palavra de Deus é possível o homem ter certeza quanto ao que se espera. A fé em Deus constitui-se em prova das coisas que não se veem, pois é o mesmo que lançar a mão da esperança proposta. Ele explica isso em Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 20. Ele fala assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos no nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor antes de nós, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Jesus disse: quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, vai ser uma oferta de salvação a todos os homens que ouvirem a palavra da verdade, que devem lançar mão, ou seja, crer na esperança de fé. Então, aqui, para a gente chegar na parte final, há muitos tipos de fé e de crenças. Muitos creem que Cristo como um ser elevado, outros como sendo um anjo de Deus, outros acreditam que Jesus é um espírito iluminado, outros que ele veio em carne, outros que ele não ressurgiu, e várias outras questões, ok? Só que nada disso se aproveitará, porque a fé para a salvação deve ser segundo a palavra de Deus. Quando ele fala aqui, segundo a esperança proposta, a esperança que foi proposta por Deus. Olhai para mim, voltando lá a Isaías 45,
olhai para mim. Nós precisamos olhar para Deus para nós sermos salvos. Então, em nossos dias, nós temos vários evangelhos que eles prometem bens materiais, relacionamentos amorosos, sucesso profissional, vida conjugal, destaque na sociedade. Porém, Cristo, Ele não foi pontual, Ele não fez promessas específicas e pontuais nesse sentido. A sua promessa a cada um de nós, a promessa que nos foi proposta, é vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa eu posso anunciar. Todas as outras promessas, espero que aconteça na sua vida, não estou aqui negando, não estou aqui pregando também miséria, mas a promessa é a vida eterna. Então, como prova de fé, muitos líderes eles solicitam doações, votos, compromissos, desafios, e muitos se lançam nesse improvável, mas nós nos lançamos na esperança proposta. Ainda com relação à vida de nós, servos de Cristo, nós temos várias promessas de Jesus. Primeiro, que Ele estará conosco todos os dias, que tudo concorrerá para o nosso bem, que tudo nós teremos suficiência e que nós teremos aflição, mas nesse mundo nós temos que ter bom ânimo. Então, todas as promessas de Cristo, elas diferem completamente do que se anuncia em nossos dias. A fé para a salvação ela não é apenas um sentimento, ela não é um patuá, não é um talismã que o homem se apodera para manter, se ficar unido a Deus. Não, a fé para a salvação, um outro ponto aqui, a fé para a salvação não é a fé na fé. Como assim não é a fé na fé, irmão? Agora me complicou. O que eu quero falar para os irmãos? A fé para a salvação não é a fé na fé, ou seja, não é a fé que moverá as montanhas ou propiciará a salvação. E agora, pastor? Os irmãos agora, ei, repete aí para nós, irmão, então vou repetir. A fé para a salvação não é a fé na fé, ou seja, não é a fé que moverá as montanhas ou propiciará a salvação, mas a Bíblia fala, a fé é naquele que remove as montanhas. Quem remove as montanhas é aquele que eu tenho fé, é Deus, ok? Antes, a fé para a salvação é descansar em Deus, que prometeu a esperança proposta. Essa é a fé que eu tenho, na esperança proposta, descansar em Deus. E essa fé, aquele que nos deu essa esperança proposta é que tem o poder para mover as montanhas, fazer o impossível aos homens. Então não sou eu que, não é através da minha fé que eu consigo remover as montanhas. Através da minha fé naquele que remove as montanhas, Ele remove as montanhas. Toda honra, toda glória a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a base. Hoje tem muito pregador falando que remove montanha. Nenhum pregador remove montanha, irmão. Nenhum de nós remove montanha. Quem remove é Deus. A minha fé naquele que remove, essa remove. A minha fé naquele que restaura o meu casamento, esse restaura. A minha fé naquele que tira alguém do leito da enfermidade, Ele tira, mas não sou eu que tiro, é a minha fé naquele que tira. Então essa é a questão, é nesse ponto, a fé, não na fé, mas a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé para encerrar o que, irmãos, para não complicar mais a cabeça de ninguém, a fé para a salvação é a rendição frente o que? A minha impossibilidade, a tua impossibilidade de promover a própria salvação, gente. Já pararam para pensar nisso? Nós chegamos num ponto que a gente não tinha mais remédio, pastor, não é verdade? A gente chegou num ponto e falou assim, eu não tenho mais remédio, né, Agostinho? Só Jesus, só Jesus. Então, a fé para a salvação é a nossa rendição, como nós entendemos, renúncia a tudo aquilo que eu era. Poxa, mas era bom antigamente, eu tinha mais dinheiro, eu ganhava mais dinheiro, mas eu não tinha a salvação. Eu tinha uma vida difícil, uma vida perturbada. Hoje, a gente pode até não ter os mesmos bens materiais, mas nós temos a tranquilidade. Nós nos rendemos frente à impossibilidade de nós promovemos a nossa própria salvação. Salvação é descansar, é entregar-se para a salvação, que não depende e nem é promovida através de obras humanas. Então a salvação, ela é condicionada, sim, é condicionada ao meu crer, mas não condicionada a alguns, separada a alguns especiais por uma graça
irresistível, uma graça especial. A graça nos é concedida, mas o livre-arbítrio nos é mantido. Então, quando lá em Efésios 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Fala que a salvação é nos dada pela graça, e a minha resposta a essa graça é a minha fé naquele que pode me salvar, naquele que tem a esperança, a proposta de esperança das nossas vidas. Que você responda a proposta dessa esperança com a tua fé, mas na fé naquele que salva, na fé naquele que move montanhas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que está aqui presente nessa manhã também, que você tenha certeza absoluta, que você tem uma promessa da parte de Deus, e como Paulo fala, que Deus não é um homem que minta. Então, que nós, Isaías 45 fala: olhai para mim, vós, de todo o termo da terra. Vamos olhar para Jesus. Amém?